queridos, vamos ler a palavra do Senhor lá em João capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, como os irmãos, é curioso que a serpente, ela sempre é um símbolo de Satanás, um instrumento de Satanás, mas Apocalipse capítulo 12 e versículo 9 também vai dizer o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Como a serpente, lá em Mateus capítulo 10 e versículo 16, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos envia ao meio de lobos e nós devemos ser prudentes como as serpentes. Então, a serpente sempre ela é um símbolo de esperteza, de traição, símbolo de Satanás, mas aqui nós podemos ver que assim como aquela serpente foi levantada no deserto, assim também importa que Jesus, a cruz de Cristo seja levantada, para que todo aquele que olhar para Cristo seja salvo. O texto que nós lemos sobre essa serpente de bronze levantada do deserto, ela está lá no livro de Números, capítulo de número 21, e o versículos de número 4 a seguir. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, deixa eu colocar aqui, isso. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picavam o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na numa haste, e será que viverá todo aquele que, tendo picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Então observe bem que aqui a palavra está sendo bem clara, né? O povo pecou contra o Senhor. O povo pecou. O pecado deles está lá no versículo de número 4 e versículo de número 5. Olhe bem o que diz. Primeiro, eles se lamentaram, eles foram impacientes. Eles foram impacientes com o Senhor. E depois a Bíblia diz, e murmuraram e falaram contra Moisés e contra o Senhor. Primeira coisa aqui eu quero falar sobre a impaciência do povo. Eles se tornaram impacientes nesse caminho, por quê? Porque eles estavam contornando a terra de Edom. Porque antes, quando Moisés
vinha o Senhor dando vitória, chegaram até a terra de Edom e Moisés mandou mensageiros ao rei de Edom dizendo: olha, deixe-nos passar, nós temos que passar, estamos com um longo caminho, o Senhor está conosco e nós temos que passar pela terra de Edom. Mas o rei de Edom mandou mensagem dizendo que não toleraria que o povo passasse por entre as suas terras. Então, aqui no versículo de número 4 que nós lemos, o povo está contornando a terra de Edom. O povo está contornando a terra de Edom e por isso o povo está impaciente, porque um pouquinho antes o Senhor havia dado uma grande vitória para o povo. Um pouquinho antes eles tinham pelejado contra outra terra e o Senhor tinha dado vitória. Então eles pensavam, se nós formos contra o rei de Edom, nós teremos vitória. Só que a questão é o seguinte, o Senhor não determinou para lutar contra Edom, enquanto que o outro rei ali, olha aqui no versículo 1, versículo de número 1, está escrito que o rei de Arade, que habitava para o lado sul, ouviu que Israel vinha, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo, se de fato entregar este povo na minha mão, de destruírem totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas destruíram totalmente e eles, as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Amá. Então, o que acontece? Eles viram aqui, o Senhor nos deu vitória, o Senhor pelejou por nós, então o Senhor pelejará por nós. E agora eles estão contornando, porque Moisés tomou a decisão, Moisés deu a ordem ao povo que não iriam lutar contra Edom, mas iam contornar a terra de Edom. Ele está, olha bem o que a Bíblia está dizendo, ó. E partiram pelo caminho do Mar Vermelho a rodear, estão contornando. E enquanto eles estão contornando a terra, eles estão pensando, eles estão imaginando, eles estão vendo, o tempo está passando. E, meu querido irmão, quando você pensa demais, quando você começa a olhar demais, começa a se tornar impaciente. Nós devemos descansar no Senhor. O nosso papel é não ficar fazendo tanta conta, é não ficar olhando demais, pensando demais, porque isso gera impaciência. E a Bíblia tem uma recompensa muito grande para quem tem paciência, para quem espera no Senhor. Olha o que a Bíblia diz lá no Salmo de número 40. Salmo de número 40 e versículo 1, está escrito assim, o verso 1, esperei com paciência no Senhor. Quando você espera com paciência, o que acontece? O Senhor se inclina para você, ouve o seu clamor e tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, quando você espera no Senhor, quando você coloca no Senhor o seu olhar, há uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que nós também devemos esperar no Senhor para alcançar a promessa. Olha o que diz a Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 35. Hebreus 10, 3 e versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Nós devemos sempre estar esperando no Senhor, confiando no Senhor. Porque diz assim a Bíblia, necessitais de paciência. Vocês necessitam de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Em outras palavras, se você não tem paciência na espera do Senhor, se você fica olhando o mundo, o Edom, se você fica olhando para essas coisas, fica pensando e raciocinando demais,
você acaba perdendo a paciência. O povo de Israel aqui perdeu a paciência. A igreja não pode perder a paciência. A igreja precisa de paciência para poder alcançar a promessa. Tiago diz que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva seródia. Sede também vós pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então aprendemos com Tiago, assim como o lavrador tem que esperar a chuva, tem que ser paciente para plantar, tem que ser paciência para poder colher, assim também nós devemos ser pacientes. Nós não devemos ser como o povo de Israel, que estavam impacientes. A impaciência gera graves problemas. Olhe bem, eles falaram contra Moisés e contra o Senhor. Eles estavam falando contra Moisés, mas quando eles estavam falando contra Moisés, eles estavam falando contra o Senhor, porque Moisés era o ungido do Senhor. A diretriz que Moisés estava tomando não era a sua própria diretriz, mas era a diretriz do Senhor. Aquilo que o Senhor estava determinando era o desejo de Moisés. Aquilo que Moisés desejava era o desejo do Senhor. Muitas vezes nós falamos sem pensar, nós nos levantamos contra uma norma da igreja, uma liderança da igreja, e falamos contra o dirigente, mas nós não vemos que por trás disso nós estamos murmurando do Senhor. Eles estavam confiantes demais em si mesmos. Quando eles venceram aquela batalha, eles pensaram, nós vamos nessa outra batalha e vencemos também. Eles queriam ir para a guerra e esqueciam que quem dá a vitória é o Senhor. Se você ler, nós lemos ali Números versículo 2 e 3, eles fizeram um voto ao Senhor e o Senhor deu vitória. Então nós não podemos esquecer que nós temos que estar dentro da vontade do Senhor. Guerrear fora da vontade do Senhor é prejuízo. Nós devemos pelejar dentro do propósito do Senhor. E veja bem que eles fizeram algo terrível. Eles lamentaram, eles murmuraram do pão. Olha o que eles disseram ali no versículo de número 5. Diz na Bíblia NVI. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eles chamaram o pão de comida miserável. Acredita nisso? Rejeitar este pão é o mesmo que rejeitar a graça de Deus no Novo Testamento. Algumas pessoas nos dias de hoje rejeitam esse Jesus tão maravilhoso. Ele é o pão que desceu do céu, lá em João capítulo 6 e versículo de número 51, melhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então o que acontece aqui, irmão? Nós devemos não fazer como o povo de Israel, murmurar daquilo que o Senhor nos tem dado, falar contra o Senhor, ter impaciência, porque Israel foi grandemente castigado. Se você ler lá no versículo de número, o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Serpentes venenosas, morte, é isso que acontece quando há uma rejeição de Deus, rejeição de sua palavra, impaciência. Qual foi a solução para o problema? A solução para o problema
está no versículo de número 7. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrir nossas bocas para murmurar contra Yahvé, ou contra o Senhor. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés intercedeu pelo povo. Note, meu querido irmão, que eles precisaram confessar o pecado. Moisés precisou interceder pelo povo. E aí Deus traçou um plano para resolver. Deus disse como as coisas deveriam ser feitas. Olha o versículo de número 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente, põe numa haste, e será que todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela... E eles fizeram, exatamente, Moisés fez, colocou na haste, e todo aquele que olhava, esse vivia. Então, qual que é a similaridade aqui com o nosso tempo, com Cristo? O homem pecou, de número 23, que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Isaías capítulo de número 59, Isaías capítulo 59 e versículo de número 12, diz que as nossas transgressões se multiplicam e os nossos pecados testificam contra nós. Eita Jesus! Os nossos pecados testemunham contra as nossas vidas. O que gerou isso? Separação de Deus. A Bíblia diz lá: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que gerou o pecado ainda? Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 23. O salário do pecado é morte. O pecado gerou morte. Também a Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo de número 3 e versículo de número 8, que quem pratica se torna filho do diabo. Quem pratica o pecado se torna do diabo. Mas graças a Deus que a Bíblia continua, né? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Também não é só isso. Apocalipse capítulo 20 e versículos de número 15, tem a sentença final. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja tudo que o pecado acabou gerando: separação de Deus, morte, tornou-se filho do diabo e tormento eterno. Vai para o inferno e fica aguardando o juízo final. Juízo final, lago de fogo. Nunca mais para de sofrer. Tudo isso é consequência do pecado. Qual que é a solução? A solução, assim como lá em Números 21, Deus falou através de Moisés, quando houve confissão, aí Deus falou, a solução também aqui vem de Deus. Qual que é a solução do problema? A solução do problema do pecado do homem é confessar. Começa ali como o povo de Israel confessou, reconheceu o pecado e confessou ao Senhor. A solução do pecado do homem também está em confessar. Romanos capítulo 10 e versículo de número 9, diz assim, ó: a saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Começa aqui. Assim como o povo de Israel confessou, você também precisa confessar o seu pecado. Lá em Lucas, capítulo de número 5, e o versículo de número
8, nós lemos que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e reconheceu que era um pecador, confessando que era um pecador. O Salmo de número 51 vai mostrar que Davi, ele reconheceu que era um pecador. Olha, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O versículo 4 ele diz: contra ti, somente contra ti pequei. Mas quando ele vai buscar ao Senhor, o Senhor perdoa, o Senhor perdoa, o Senhor é perdoador. Então, confessar é a solução para o nosso problema. Lá em 1 João, capítulo de número 1 e versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já no capítulo 2 já mostra: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, meu irmão, a solução para o pecado começa em confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, assim como a serpente foi levantada, Cristo também foi levantado. E todo aquele que se voltar para Cristo, confessar o seu pecado, alcança a misericórdia. Em 1 João capítulo 1 e versículo de número 7, diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse texto de Números com o texto de João, ele tem algumas semelhanças. A serpente, ela teria que ser levantada. Se a serpente não fosse levantada, não haveria como o povo de Israel vê-la e encontrar a cura. Assim também Cristo teria que morrer na cruz. Ele mesmo disse lá em Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 26, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas. O versículo de número 46, ele diz: assim como está escrito, convinha que o Cristo padecesse. Então é uma semelhança, assim como aquela serpente precisava ser levantada, o Cristo precisava ser levantado para que todo aquele que olhar para Cristo seja salvo. Isaías 40, a salvação. Outra semelhança aqui é que qualquer um poderia ser salvo. Qualquer um que se voltar para Cristo também será salvo. Não há exceções. Lá em João capítulo 3 e o versículo de número 16, vai dizer o seguinte, que é a continuação, né? Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê. Aqui importante é crer. Não há uma distinção, não há um povo, uma raça que é eleita para ser salva. Todos são destinados à salvação, desde que creiam que Cristo é o Salvador. Desde que olhem para Cristo, serão salvos. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 9, também diz: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, não há distinção, não há uma exceção. Qualquer um pode ser salvo, desde que olhe para Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Não há uma exceção, não há
um povo só, um tipo de gente, uma raça, uma só nação. É quem quer ser salvo, seja salvo através de Cristo. É só levantar a cabeça e olhar para Cristo. Outra semelhança é que os israelitas deveriam obedecer a ordem de olhar. E a humanidade também deve olhar. Cada um tem o direito de fazer essa escolha. Assim como o povo de Israel, quem não olhasse não viveria, assim também aquele que não se volta para Cristo não vive eternamente. Olhe bem, a decisão é sua, a decisão é da pessoa. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo de número 10 e versículo 9, que com a tua boca deves confessares, a saber, se com a tua boca confessares. Então é algo pessoal, não é pela boca do teu pai, não é pela boca da tua tia, não é pela boca do teu pastor, é pela tua boca. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração, a salvação é pessoal. O povo de Israel tinha a opção de não olhar, se não olhasse não viveria. Precisaria levantar, a serpente estava levantada, precisaria levantar e olhar. Para olhar é preciso levantar a cabeça, é preciso fazer um esforço, é preciso se levantar e olhar. Há muita gente que não quer fazer nada, não quer se voltar para Cristo, não quer servir ao Senhor, não quer seguir os ensinamentos de Cristo, não quer renunciar à sua vida. Não havendo renúncia, não havendo esse desejo de seguir a Cristo, não há salvação. Você precisa tomar uma atitude a partir de agora. Você precisa se voltar. A salvação não está posta em automático. Ah, Cristo morreu, então todos estão salvos. Não, você precisa levantar a sua cabeça e olhar. É um esforço mínimo, mas é preciso. É preciso se levantar. É preciso olhar para Cristo. Cristo é aquele que pode salvar. Ele está levantada, a cruz está levantada, ela está tão alta, tão levantada, tão alta, que não existe um lugar no mundo em que não se possa olhar e ver Cristo, o Salvador. Não há ninguém tão distante de Cristo que não possa ver essa cruz poderosa que pode efetuar tão maravilhosa salvação. Mas existe aqui alguns contrastes, né, entre um texto e o outro. Aquele que olhasse para a serpente não morreria, ele não ia morrer, ia viver. Agora, aquele que olha para Cristo tem a vida eterna. Lá em João capítulo de número 11 e o versículo de número 25, diz assim, ó: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então há uma grande diferença. Aqueles que eram mordidos pela serpente venenosa e olhavam para a serpente de bronze, não morriam, mas depois morreriam. Aquele que olha para Cristo não morre mais. Olhou para Cristo, vive eternamente. Outro contraste, outra diferença entre um texto e o outro, é que aquela serpente de bronze, apesar de ser um metal precioso, um metal forte, poderoso, um dia ela iria perecer. Mas Cristo é eterno. Cristo é imortal, Cristo vive para sempre. Lá em Apocalipse capítulo de número 1 e o versículo, olha o versículo 18: Eu que fui morto e vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus não é perecível, Jesus vive para sempre. E tem a chave da morte e do inferno. A salvação oferecida, outro contraste, a salvação oferecida por aquela serpente de bronze, ela durava um pouco, mas logo a pessoa iria morrer. Ela iria morrer.
A salvação oferecida por Cristo, ela perdura por toda a eternidade. Eu quero concluir esta palavra de hoje dizendo para você não olhar para as circunstâncias, não olhar para a direita, para a esquerda, para a tempestade, para a mídia, para todo lado. Olhe para Cristo. Lá em 2 Reis, capítulo 18 e versículo 4, nós vemos que o povo chegou a idolatrar esta serpente e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O povo de Israel idolatrou essa serpente e ficavam queimando incenso, ficavam adorando, idolatrando essa serpente. Aí Ezequias teve que dar fim nela. O povo é terrível, né? Essa serpente de bronze que foi levantada para que o povo visse, apesar do julgamento divino, também mostrava que haveria cura através da obediência. Hoje nós podemos ver que, embora Cristo não tivesse pecado algum, ele se fez pecado por nós. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que Paulo recomenda é que nós não devemos tentar a Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 9, ele diz: e não tentemos a Cristo como alguns também tentaram e pereceram pelas serpentes. Observe então, irmão, que não é somente olhar uma vez para Cristo e tirar os olhos dele. Você precisa olhar para Cristo e continuar com os seus olhos fitos em Cristo. Se você tirar os olhos de Cristo, você pode perecer. Hebreus capítulo 12 e versículo de número 2, a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então não tire os olhos de Cristo, fique olhando para Cristo, prossiga até o fim, olhando para Cristo. Se você tirar os olhos de Cristo, você corre o risco de perder-se. Se você olhar para Satanás, você estará perdido. Se você olhar para o mundo, você estará desagradando a Deus. Se você olhar para o seu irmão, você talvez possa vir a pecar. Então, tira os olhos de todas essas coisas e fita o teu olhar em Cristo, porque Cristo é a salvação, Cristo é a solução, Cristo é o aperfeiçoamento, Cristo é a santificação. Volte toda a sua vida para Cristo. A partir de agora, a partir de hoje, seja salvo em Cristo, em nome de Jesus. Eu quero neste momento orar pela tua casa, orar pela tua família, orar em nome de Jesus para que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Deus de maravilha, Deus de poder, Tu és grande, Senhor, Tu és tremendo. Neste momento, Senhor, eu clamo por esta pessoa que está assistindo este culto, que ouviu esta mensagem. Senhor, dê forças a ele, Pai, para não cair, para não tropeçar, para não entrar por caminhos tortuosos, mas ao invés disso, Senhor, que os seus olhos fiquem fitos no Senhor, que ele esteja contemplando a Tua glória, a Tua graça, que ele se volte totalmente de todo o coração para o Senhor, pois o Senhor é misericórdia, o Senhor é poder, o Senhor é graça, o Senhor é vida e vida em abundância. Que não olhemos, Senhor Deus, para as ondas que estão levantando alto, que não olhamos, Senhor Deus, para as tempestades, mas que todo o nosso coração esteja agarrado em Ti, fito em Ti, porque Tu és a vida e eu Te glorifico por isso. Adentre esta casa, Senhor, com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua virtude, que o Espírito preencha este coração e que ele possa estar cheio da Tua palavra e da comunhão que vem de Ti.